Bom dia, guardião, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que vocês estão assistindo isso. Meu nome é Guilherme, preciso me apresentar porque eu ainda não falei com vocês. Eu sou o tio, o professor, que vai acompanhar vocês da turma de 2010 e junto com o tio Jared, eu não sei se ele já falou com vocês, eu acho que já teve uma aula anterior com o tio Jared. E agora ele passou para mim para eu continuar os treinamentos da apostila do primeiro bimestre, beleza? Eu peço que vocês se dirijam a um cômodo, um quarto, um espaço mais reservado da casa de vocês, porque é muito importante que vocês tenham um momento único com Deus, assim, um momento individual de dedicação e compromisso individual. Eu sei que muitas das coisas que a gente aprende aqui, muitos conceitos que a gente ouve e lê na Bíblia são coletivos e comunitários, mas Deus, até Jesus dava o exemplo de sempre se retirar, vocês viram na lição da oração, se retirar para um local afastado, porque o relacionamento com Deus exige também essa parte individual. Embora seja muito coletivo, Deus exige que a gente tenha um relacionamento como comunidade e congregação, entre irmãos. A gente precisa muito desse momento individual também, dessa conversa individual com Deus. Então, por favor, este momento é interessante que vocês estejam sozinhos ou acompanhado com o pai ou a mãe que esteja facilitando para vocês, mas que tenham também um momento de oração e aplicação individual, ok? Até para vocês terem um relacionamento de vocês e não um relacionamento só passado de outras pessoas para vocês. É importante que vocês tenham um relacionamento único com Deus, uma experiência única. Agora nós vamos falar sobre o treinamento 5 da apostila do primeiro bimestre, começa na página 95 e o título é Ajuda aos Necessitados. O trecho-chave para a gente ler agora encontra-se em Mateus 6, de 1 a 4. Mas antes, eu quero que vocês abram o mesmo capítulo, um pouco além ali, no versículo 9. Vamos só relembrar a oração do Pai Nosso que Jesus passou, que é um modelo de oração que nós devemos seguir, não necessariamente reproduzindo isso toda vez que formos orar, mas seguindo a estrutura, as ideias dessa oração, quando formos nos dirigir a Deus. Ele começa assim, no versículo 9, Mateus 6, versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu queria focar nesse versículo 10, que fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês imaginam como que deve ser o céu? Assim, imagino que o céu deva ser um lugar muito feliz, muito harmônico, onde as pessoas elas podem aproveitar os benefícios que lá existem. Eu não sei se lá vai ter, por exemplo, eu imagino, possivelmente, a minha visão do céu, ninguém sabe exatamente como é, né? Mas imagino que lá deva ter muitas frutas, muitas terras, locais para nós nos aproveitarmos da natureza, se lá deve ter uma natureza diferente, né? Se lá existir natureza. Mas imagino que deva ser um lugar assim que todos nós possamos ser felizes e todos nós possamos ter o direito de aproveitar as maravilhas, os benefícios que a natureza, que o céu nos proporciona, certo? Nós não imaginamos pobreza, não imaginamos miséria, não imaginamos dificuldade no céu. E a oração fala bem assim: venha a nós o teu reino, o reino de Deus, assim na terra como no céu. Eu vejo, talvez minha visão, outros pastores também interpretam assim, que quando nós pedimos para que Deus faça a vontade dele, o reino dele, traga o reino dele, o poder dele, o reino significa a autoridade divina, o poder divino, o governo divino, assim na terra como no céu, Deus está querendo dizer, Jesus aqui está querendo dizer que nós vamos pedir para que Deus traga um pouco do céu para a terra, para que traga um pouco da realidade que existe no céu para a terra. Não que o céu deva ser algo assim só atingível quando morramos, algo totalmente diferente daquilo que nós temos. Deus tem essa explícita, essa expressa, clara vontade de que a terra seja já um prenúncio,
como que eu posso dizer, lembre um pouco daquilo que será no céu, daquilo que nós viveremos no céu. Então, nós como os cristãos temos o objetivo e o desejo de que a terra comece a se tornar cada vez mais parecida com o céu, aquilo que nós veremos no céu. E no céu não haverá pobreza, não haverá miséria, não haverá dificuldade. Por isso, vamos lá no versículo, agora o versículo-chave, versículos 1 ao 4 de Mateus 6, que Jesus coloca assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, ou seja, ele parte do pressuposto que nós devemos dar esmola, nós devemos ajudar os necessitados. Não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda, é uma figura de linguagem, não sei se vocês já aprenderam na escola, mas é um exemplo figurativo, assim, é uma ilustração que Jesus traz, não quer dizer que a mão esquerda tem consciência, ou tem olhos, ou pode ver o que você faz, mas ele quis dizer que a gente deve fazer dar a esmola e fazer ajuda ao necessitado, não para aparecer, mas de uma maneira discreta, uma maneira que alcance efetivamente a pessoa, mas que não exija que você receba aplausos. Aí então ele fala, quando der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Opa, ao contrário, a mão esquerda não sabe o que está fazendo a direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo, aquilo que eu falei. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Às vezes, a recompensa já acontece aqui na terra mesmo. Por quê? Às vezes não, a maioria das vezes. Porque quando a gente ajuda o necessitado, quando a gente faz o bem, aquilo traz bênçãos para nós mesmos no sentido até mesmo psicológico. As pessoas são mais felizes quando elas ajudam os outros. E no sentido espiritual, a vontade divina, nós estamos trazendo um pouco do céu para a terra. Quando nós ajudamos o necessitado, nós estamos aproximando um pouco daquilo que nós veremos no céu. Nós estamos abastecendo o nosso irmão que precisa, que está passando fome, que está precisando de ajuda financeira, não só financeira, mas ajuda em todos os sentidos. Às vezes é um colega que precisa que você ajude ele a entender uma lição de matemática. Às vezes é alguém que precisa que você empreste um material da escola, um lápis de cor, ou um estojo, uma lapiseira. A ajuda aos necessitados envolve todos os âmbitos das necessidades que as pessoas podem ter. Às vezes é falta de comida, às vezes é falta de atenção. Quem sabe uma pessoa idosa, um avô, uma avó, precisa de atenção, precisa ouvir, precisa ser ouvido. Precisa que vocês ouçam as histórias da vovó e do vovô. Isso já pode ser uma ajuda ao necessitado, já significa. Mas Jesus pede que nós nos coloquemos à disposição para atender qualquer tipo de ajuda aos necessitados. E esse versículo faz uma ligação com o versículo de 2 aos Coríntios, se vocês puderem abrir, é um pouquinho depois, depois dos Evangelhos, depois de Atos, vem 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, carta de 2 aos Coríntios, versículo 7 em diante, que diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 aos Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, abre aspas, ele está citando um versículo do Antigo Testamento, distribuiu Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. E aí ele continua no versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, ou seja, Deus, que supre as necessidades dos homens, também suprirá vocês que ajudam os necessitados e aumentará a sua semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião.
e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação da graça de Deus. O que a gente está... e o versículo 12 ainda também é muito importante, que ele fala assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. O que ele está dizendo? Que tudo que nós temos, todas as habilidades, objetos, bens, emoções, família, tudo que nós temos veio de Deus. E veio de Deus não apenas para nós. É meio contraditório, né? Parece assim, mas se Deus deu para nós, por que Ele não daria direto para outra pessoa? Porque Ele quer que a gente exerça a gratidão. O que é gratidão? É sentir-se, reconhecer que aquilo veio de Deus e não veio simplesmente de esforço nosso, para que a gente exerça a gratidão como? Sendo generoso, ajudando o próximo, ajudando os necessitados. Então, tudo que nós temos veio de Deus para que nós agradeçamos a Ele fazendo a generosidade, exercendo a generosidade e ajudando, e Deus nos recompensará, e Ele fala com todas as formas de bênçãos, né? Ele diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas, então não apenas no aspecto financeiro, Deus não está falando, às vezes não abençoa no aspecto financeiro, mas abençoa de outras formas que nos tornam totalmente felizes e satisfeitos e plenos naquilo que Deus quer para nós. Então, basicamente assim, é para a gente refletir o objetivo daquilo que nós temos, do objetivo de termos o que temos, nosso dever de ajudar o próximo e atender aquele que está passando dificuldade, não apenas de maneira financeira, que imagino que poucos de vocês tenham condições de dar o dinheiro próprio, mas talvez estimulando os pais a ajudarem, ou ajudando o colega emprestando material. Tem até um versículo que fala, eu não vou ler o versículo aqui, mas ele fala assim, tem um versículo que fala assim, Mateus 5:42, eu quero que vocês leiam lá, que fala que a gente deve dar àquele que pede e emprestar àquele que solicita empréstimo. Então, às vezes, a nossa ajuda ao necessitado é dessa forma. E isso é importante para nós, é importante para o outro, e isso faz com que venha o reino de Deus, assim na terra como no céu. Faz com que a terra fique um pouquinho mais parecida com o céu por conta da nossa ação, do nosso trabalho, da nossa ajuda. E trazer a terra trazer o céu para a terra não deve ser uma ação motivada apenas em aparecer, em ganhar aplausos, como a gente vê muito hoje nos dias atuais com as redes sociais, que as pessoas muitas vezes ajudam para postar nas redes sociais, postar no Stories, no Instagram, postar no Facebook. Então, o que Jesus nos passa é que a nossa ajuda, o nosso serviço não deva ser para mostrar para os outros, mas simplesmente para atender a necessidade e trazer o reino de Deus para a terra. Aqui na aplicação pessoal, o treinamento 5 pede que vocês escrevam algumas atitudes práticas que você pode ter no dia a dia para ajudar os necessitados, sempre lembrando, uma atitude secreta e que vise simplesmente atender a necessidade e não aparecer. E que você se coloque no lugar da pessoa que você ajudou ou serviu, como você se sentiria por ter sido servido? Será que esse serviço, até dado ao não cristão, não o aproximou mais de Jesus? Não fez com que ele visse em você um servo verdadeiro de Cristo e não se interessasse, quem sabe, em vir à igreja ou conhecer um pouco mais desse Jesus que tanto falam? Será que essa maneira não é a forma... Eu entendo que sim, mas eu estou só questionando, provocando vocês. Essa não é a maneira mais clara de mostrar quem é Jesus para as pessoas, ajudando a elas? Eu tenho plena certeza que sim. Que essa é a maneira mais efetiva, mais bonita, mais eficaz de pregar Jesus para os outros, ajudando aos demais. E vamos orar, peço que vocês tenham um tempo de dedicação e de oração sozinhos aí, peçam que Deus aplique isso no coração de vocês, que às vezes é tão difícil, né, emprestar, ajudar, doar aquilo que a gente tem. Geralmente nós somos tão egoístas, ainda mais em tempos em que a gente não vê efetivamente as outras pessoas, não vê muito as outras pessoas, que possamos, principalmente agora, em momento de pandemia, quantas pessoas estão passando necessidade, passando dificuldade, sem emprego, que nós possamos, que o Espírito Santo coloque sensibilidade em nossos corações para que possamos alcançar essas pessoas e ajudá-las em secreto. Eu queria pedir só mais uma coisinha para vocês. Inscreva no canal,
curta o vídeo, mande para um colega, amigo e coloquem em comentários aqui sobre o que vocês acharam mais interessante nessa lição. Valeu! Quanto tempo deu?